A paz do Senhor, é um prazer novamente estar aqui no canal Crente Docente e nesse episódio iremos gravar o CDcast ou também podcast da lição de número 4, cujo título dentro da sua temática é Corpo Humano, lugar em que se abriga a vida. Antes de iniciarmos então propriamente dito a lição, gostaria de dar algumas dicas, ou pelo menos uma dica inicial para você que é professor, que vai ministrar a sua lição, e ao longo da própria aula em si, no corpo da aula, podemos refazer isso de outras maneiras. Primeira coisa que você pode observar, ou uma maneira que você possa desenvolver a sua aula, você pode fazê-la por 3 características importantes. Primeira coisa, você pode trabalhar o texto básico. O texto básico, você pode desenvolver a partir dele a sua aula. Você pode fazer a sua aula a partir dos próprios tópicos existentes na lição e segui-los. É importante que você, professor, venha igualmente acrescentar outros tópicos no sentido de dar volume à sua aula. Lembrando que você não vai ler a revista, você vai comentar a lição que já se encontra. Cabe o aluno estudar a lição, lê-la, e você vai desenvolver a partir disso os tópicos com outros tópicos subsequentes que você pode inserir durante a sua aula. Outra dica, que também você pode fazer uma lição a partir do texto áureo. Esses são os elementos fundamentais da estrutura literária de uma lição, na sua tessitura, a qual você pode utilizar para desenvolver o pensamento ou argumentação mestra, ou os termos-chaves, as quais você vai trabalhar ao longo da sua ministração. Outra coisa, como dica, eu sugiro que você faça perguntas e você responda as suas próprias perguntas, fazendo num modelo meio que maêutico ou socrático. Perguntas de cunho teológico, que geralmente são perguntadas pelos alunos, dúvidas gerais, dúvidas que se tem como um todo dentro daquela temática proposta. Então você já pergunta sobre aquela dúvida e responde. Isso entre os tópicos, que vai te facilitar a dirimir o que o aluno pode entender como dificuldade para entender a temática que é estabelecida no trimestre com a lição. No caso da 4ª lição, nós falaremos do corpo. O corpo humano é importante? Seria o corpo criado por Deus algo ruim? O corpo é algo bom? Qual o papel do corpo no processo da salvação? Qual a importância do corpo? Jesus tinha corpo? Ou Jesus era apenas uma fantasia? Era apenas uma imagem daquilo que poderia ser real, mas não era? Bem, dentro dos pensamentos filosóficos da antiguidade, algo vai desenvolver muito claro, ainda mais dentro do gnosticismo, que muitas das cartas, inclusive 8 cartas do Novo Testamento, e dentre elas o Evangelho e as Epístolas joaninas trabalham contra, é uma ideia do corpo ser ruim, ser mal, e Deus não poderia salvar o corpo. Isso está relacionado ao pensamento filosófico grego, que o corpo é uma representação turva do mundo das ideias, do mundo perfeito, e que a alma estava aprisionada a esse corpo. Então esse corpo tinha que morrer de alguma maneira. Não. O corpo é algo bom. Ser um ser humano é bom. Deus criou a humanidade. Deus criou tanto a humanidade que, para resgatá-la, Jesus vai se humanizar. Bem, dentro dos tópicos compreendidos, o corpo projetado por Deus para o homem, ele exerce um papel de atuação intrapessoal com a alma e interpessoal por meio dos sentidos para o mundo físico. Interessante quando Jesus diz à mulher samaritana em João 4 que adorarão em espírito em verdade. Adorar em espírito significa que o seu corpo está subjugado ao mundo espiritual pelo seu espírito, e aí você consegue, por meio do seu corpo, ter uma adoração mais plena. Como seria isso? Salmo 47, aplaudir o Senhor com palmas, ou seja, se a alma traz os sentimentos os quais nos relacionamos e sentimos
o mundo de Deus e o mundo físico. E o espírito interagindo no mundo de Deus e também no mundo físico, porque não se separa as partes que compõem o corpo do homem, a tricotomia. Você não pode mandar sua alma ir no mercado, tampouco seu espírito fazer alguma coisa. Tudo em conjunto, de igual maneira. Então, o seu corpo torna-se instrumento de uma adoração a Deus. E uma das dimensões desse corpo, é claro, é a dimensão biológica. E dentro dessa dimensão você tem a inteligência, você tem a composição do corpo. E a composição desse corpo está ligada a toda uma estrutura de funcionamento de sangue, de tecidos, de órgãos. O corpo reflete pelos seus sentidos, pelos seus órgãos, pelos seus membros, seus sistemas, aquilo que podemos realizar para Deus. Deus é um Deus de realização e seria impossível apenas subjugar o mundo por um lado. Como o homem é um ser biopsico-espiritual, ele tem que subjugar o mundo conforme determinado por Deus em Gênesis, também por meio do corpo físico. Então, você deve cuidar do seu corpo físico. Em certo momento, Paulo diz a Timóteo, o exercício físico pouco é proveitoso, mas exercita-te na piedade. Se nós analisarmos esse texto de forma correta, em uma hermenêutica sadia, ele não está dizendo que você não deva fazer um exercício. Você deve. Você não deve cultuar o corpo por meio do exercício, mas você deve exercitar o seu corpo, cuidar do seu corpo, tanto na alimentação, por ser templo do Espírito Santo de Deus, e também num exercício diário para manutenção, porque o corpo tende a ser preguiçoso e com isso acumular energia desnecessária. Ou seja, você vai engordar de forma desnecessária. Isso é importante, que no texto que Paulo diz a Timóteo sobre essa questão, se você comparar qualquer coisa espiritual, coisa física, como piedade ao corpo, amor ao corpo, vida cristã ao corpo, tudo que é natural torna-se inferior às coisas espirituais, já que o Novo Testamento enfatiza o homem interior, o homem espiritual, em detrimento do exterior. Mas não quer dizer que você vai viver uma vida relaxada, você vai beber óleo, você não vai se cuidar com o seu corpo e, consequentemente, você vai se tornar uma pessoa doente. Você precisa estar sadio para cuidar das coisas de Deus. Afinal de contas, se você destruir o templo do Espírito Santo, você também será destruído. Passando para o outro tópico, o tópico 2 da lição vai dizer que o corpo do Salvador. Jesus tinha corpo físico? Sim. Como funciona isso? Pecado é uma questão espiritual e o pecado é uma questão humana. Então o Salvador tinha que ter duas naturezas, Deus e homem, para unir as partes que estavam separadas. Essa união entre Deus e homem no ventre de Maria tem um termo que nós chamamos de união hipostática. O que seria isso? Em algum momento da história, o Deus Todo-Poderoso, numa das suas pessoas divinas que compõem o ser de Deus, não perde a divindade, mas agrega-se a ele a humanidade. Então Cristo tinha espírito, alma e corpo, e tinha a plenitude da divindade. No entanto, por estar num corpo físico com limitações, não poderia usar dos seus atributos. Isso nós vamos entender a partir então de Filipenses capítulo 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia durante a aula e utilize-se desse texto, o texto bem conhecido de Filipenses. É um texto ao qual o apóstolo Paulo desenvolve a ideia da encarnação. Então, Filipenses 2, ele tem algo que possa nos ensinar a respeito da encarnação de Cristo e a ocultação dos seus atributos. Interessante que ele começa no 2:1, portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguns entranháveis afetos, completai o meu gozo, minha alegria, para que sintais o mesmo. A primeira coisa que ele diz, para que tenha amor, conforto, consolação, comunhão, uma profundeza de unidade, você tem que sentir o mesmo. E você só pode sentir a mesma coisa se você se comportar igual a Cristo no seu corpo físico. Não faças nada por vanglória ou partidarismo, ou seja, fala sobre a divisão, mas por humildade. E aí, quando ele fala em humildade, ele dá o exemplo da pessoa que mais humilde foi na face dessa terra. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Cristo é o maior de todos, mas se colocou na condição de inferior a todos por meio da encarnação.
No 4, não atente cada um para o que é próprio, ou propriamente seu, mas para o que é do outro, ou dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual sentimento? Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou seja, ele eliminou toda a sua vontade. Interessante, se você analisar esse texto por meio do Evangelho de João, você vai perceber que quando Pedro ele corta a orelha de Malco, Jesus repreende a Pedro e diz: guarda sua espada, eu não beberei do cálice que o Pai me deu a beber? Ou seja, nada poderia impedir que Jesus passasse pelo sofrimento da paixão do seu próprio corpo. É por isso que em João 13 ele se compara à própria serpente, a serpente como um símbolo daquilo que era o próprio mal. O apóstolo Paulo complementa essa ideia por meio da intertextualidade, quando ele diz que aquele que não conheceu o pecado se faz pecado. Não pecador, mas pecado. Então ele quer dizer que Jesus, no seu corpo físico, ele assume aquilo que seria nosso, aquilo que seria a nossa punição. Dentro do texto ainda de Filipenses, nós podemos notar no versículo 8, e achando-se na forma de homem, ou seja, a encarnação. Além de submeter-se, além de aniquilar-se, ele chega ao nível mais baixo, numa humilhação, para ser obediente à morte de cruz, a morte que era a vergonha, maior símbolo de vergonha pública e de desprezo a uma pessoa, ele sofre para nos salvar por meio do seu corpo. E no 9 diz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, que lhe deu nome acima de todo nome, mas o mesmo que se humilha na carne, nesse corpo de Cristo, no seu ministério terreno, esse é um corpo que tinha limitações. O Deus ilimitado, ele vai passar por limitações, cansaço, sono, fome, sede. Mas por que Jesus precisa passar por esses elementos que nós também passamos? Para que em Cristo, na imagem daquele que torna-se as primícias da ressurreição, lembrando-se que Jesus ele morre na Páscoa, passa alguns dias na terra, 10 dias, demonstrando provas infalíveis da sua ressurreição, e os demais dias restantes para completar os 50 dias após a Páscoa, o Pentecostes, isso representa as primícias. Levítico capítulo 23, a primícia da colheita era levada ao sacerdote. Cristo representa as primícias da ressurreição. Em Cristo como o primeiro, depois nós na sua volta, como uma grande colheita sendo levados para o arrebatamento. O corpo de Cristo, no seu corpo terreno, era um corpo que era tocado. As pessoas queriam tocar em Jesus. Basta lembrar do episódio da mulher do fluxo de sangue, a qual Jesus foi atender o pedido de Jairo, um dos principais da sinagoga. E indo na direção à casa de Jairo, a mulher anônima do fluxo de sangue, com fluxo hemorrágico, toca em Jesus e ele sente poder sair dele. Ou seja, isso demonstra que Jesus não era uma aparência física, Jesus tinha um corpo como o meu e seu, com a diferença enorme que era a ausência da condição herdada de Adão, que é uma condição contrária a Deus, uma natureza rebelde a Deus. É também verdade que quando Tomé tem dúvida sobre se é Cristo realmente aquele que ressuscitou, ele fala, toca aqui no meu lado, põe a mão, percebe que um espírito não tem carne e osso. A ressurreição de Cristo trabalha o pressuposto de que todos a partir de Cristo poderão de igual forma ser ressuscitados. O tópico 3 traz as regras bíblicas para o corpo. Como nós tínhamos já antecipado de alguma maneira sobre a questão de cuidar do corpo, nós temos normas bíblicas para cuidar desse corpo. O que podemos fazer por meio desse corpo? Primeiro, apresentá-lo como sacrifício a Deus. Temos que apresentar os nossos corpos como um todo. Deus não apenas quer salvar a sua alma, tampouco o seu espírito. No entanto, Deus deseja salvar a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Tudo que compõe você passará pelo processo de salvação. O corpo é uma forma de expressar o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Por meio do corpo, podemos agir positivamente para o reino, por meio do evangelismo, por meio de demonstrar a vida cristã. Lembra-se do episódio de Cornélio, em Atos 10 e 11? Cornélio tem uma visão do anjo. O anjo manda que Cornélio chame Pedro. O anjo poderia ter falado para Cornélio o que ele deveria fazer. O anjo poderia ter pregado a Cornélio.
No entanto, ele precisa de um homem chamado Pedro para que pregasse para ele. Você tem o seu corpo físico. Cuide dele para poder trabalhar melhor para o Senhor. O seu corpo tem que ser um meio de glorificação a Deus, não um instrumento de pecado. O seu corpo tem que ser um instrumento onde Deus seja glorificado. Os seus passos, o seu olhar, as suas mãos, tudo que existe em você tem que ser um meio de glorificar a Deus. Isaías 43:7. O seu corpo, junto com a sua alma e espírito, torna-se morada de Deus. A comunhão com Deus é tão forte, tão real, que Deus vai colocar do seu próprio espírito dentro do nosso corpo como uma tenda. Como Cristo, no Evangelho de João, João escreve dizendo que ele equinossem. E é possível realmente Cristo ter nascido, a questão de data, na festa das tendas, dos tabernáculos. E ele usa esse verbo equinossem, montou seu tabernáculo, montou sua tenda, ou seja, montou para si um corpo físico. O autor Hebreus vai trabalhar a mesma ideia quando diz que tira o primeiro, estabelece o segundo, e corpo me formaste. Cristo não é criado, ele é um ser incriado, mas Cristo tem um corpo formado. Salmo 2:7 diz: Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Jesus é gerado em carne, no sentido para poder ter a encarnação e atuar como representante de Deus no mundo físico. Cuide da sua saúde, evite tipo de alimentos, vá ao médico, busque fazer um tratamento. Outra coisa que pode atrapalhar o seu próprio corpo físico, de repente você não percebe isso, não tem essa percepção, mas quanto menos você pecar, é possível que menos você envelheça. O pecado ele destrói o nosso corpo, por meio não só da satisfação da condição, mas igualmente da conduta que temos. Então, pessoas que pernoitam, pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que têm uma vida desregrada, tendem a envelhecer e adoecer muito mais rápido. Então, o pecado, ele destrói o nosso corpo físico. E, consequentemente, uma das coisas que é muito externa e visível no nosso corpo é a sexualidade. O corpo externiza a própria sexualidade porque por meio do corpo você tem o binarismo, macho e fêmea, que representa a complementariedade no mundo de Deus da criação. Por isso o sexo representa algo que se complementa no outro, que não tem no diferente, por isso homem e mulher. Então, de igual forma, a sexualidade de forma desregrada faz com que você viva uma vida de pecado. O cuidado do corpo, e o corpo é tão importante que derramar sangue no Antigo Testamento era símbolo de pena capital, de morte, com exceção de Caim, que é expulso da presença de Deus e marcado para não sofrer. Você tem o homicídio como algo que elimina o corpo físico. Nos 10 mandamentos, Êxodo, somente no versículo 13 de Êxodo 20, você encontra perfeitamente a fala descrita por Moisés: não matarás. De fato, a sociedade hebraica, a sociedade palestinense ou cananeia do século anterior a Cristo, do século mosaico, do século de Josué, da terra, é uma sociedade extremamente violenta. Nós temos 8 étmos, 8 palavras que correspondem à morte no hebraico, mas é interessante que nesse texto de Êxodo nós poderíamos traduzir como não cometerás homicídio doloso. O que cometesse homicídio culposo poderia se refugiar na cidade que leva esse mesmo nome, refúgio, 3 de um lado do Jordão, 3 do outro lado do Jordão, e era julgado pelo sacerdote, e se fosse demonstrado culpado, inocente, ficava lá até a morte do sumo sacerdote e estaria isento da sua culpa. Então, outra coisa que nós temos que fazer é essa questão de proteger a vida humana contra essa questão do homicídio. Outra coisa interessante é o suicídio. Se notarmos, existe uma cultura, somente em mangás e animes no Japão, que incentivam o suicídio. O suicídio demonstra o desespero, o suicídio demonstra a desesperança completa e total numa possível mudança da sua realidade, um desgosto. Existe no Japão uma floresta dedicada àquele que vai se suicidar, e existe uma campanha no Japão, dentro dessa mesma floresta, com frases dizendo: ligue para esse número, você é importante. Então o suicídio é uma realidade. E o que eu posso dizer para você em relação a isso é Atos 16, 31 a 33, que é o carcereiro de Filipos, que tentou se suicidar, e Paulo disse: não faça isso. Ele perguntou o que ele deveria fazer, e Paulo disse que simplesmente deve-se buscar crer. A fé
é a solução para os nossos problemas. O suicídio é um ato intencional e um ato egoísta. O suicídio demonstra o egoísmo de não suportar algo ou de não querer perder algo. Dentro dessa mesma visão, dessa questão de suicídio, nós temos também a questão da mutilação do corpo. Jogos de desafios, como Baleia Azul e outros jogos, que trabalham a mutilação. Quando a pessoa está com algum problema emocional e se automutila, ela precisa de um tratamento. Se for de cunho espiritual, e se for de cunho emocional, precisa passar por um psicólogo, psiquiatra, tomar um remédio. Mas você encontra jogos de desafio que propõem em quem perde ou não mutilação. Isso é algo completamente demoníaco, que desfigura a imagem de Deus. Você percebe até nos desenhos animados a quantidade de dedos nos personagens. São menos dedos, não são 5, são 4, são 3. Você vê uma maneira de descaracterizar a imagem de Deus no homem. Tudo bem que a imagem de Deus não é física, mas procura tirar essa característica que é tão importante, que é a quantidade correta de dedos, etc, etc, etc. Então, meu querido professor e participante do CDcast, nessa aula, a gente fecha com mais uma orientação para o professor. Coloque, então, algumas imagens ligadas a essa floresta do Japão, que é uma floresta que trabalha com suicídio, essa questão de jogos de desafio, que trabalha mutilação, mas busque, é claro, uma imagem que não seja tão agressiva, porque você tem um público que você não pode, de alguma maneira, impactar de forma negativa e causar um certo desconforto. Então, tendo uma certa sensibilidade em como trabalhar esse assunto e, acima de tudo, para concluir, será que vocês sabem o que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Que vive em vocês, lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus? Se o seu corpo não pertence a você, pertence a Deus. Simplesmente cuide muito bem do seu corpo, porque você vai prestar contas dele a Deus. É um prazer estar com vocês. Até o próximo CDcast. Deus te abençoe. Essa foi a lição de número 4, a importância do corpo, o cuidado do corpo que você deve ter, o corpo humano, o lugar que abriga a vida, e a vida é um dom de Deus. Temos que preservá-la e lutar pela vida em todas as instâncias, inclusive, mesmo que não esteja na revista, sobre a questão do aborto. Então, aproveite isso aí, essa questão do aborto, que a vida ela ocorre na concepção e não muda. Um feto não deixa de ser um ser vivo por ser feto. Então, aproveite também essa dica. O corpo é muito importante. Deus te abençoe. Um prazer estar com vocês.